350 soldados. Um dia. Não uma campanha. Não uma ofensiva de um mês de duração. Não uma guerra de desgaste medida em semanas. Uma manhã, uma tarde, uma noite. E 350 homens não voltaram para casa. Tenho olhado para esse número há dias e ainda não consigo processá-lo completamente. Toda a guerra do Líbano de 2006, 34 dias de combate, matou 121 soldados israelenses em combate. O 28 de março de 2026 produziu quase 3 vezes esse número antes da meia-noite. Mas o que mais me impactou não foram apenas as baixas. Foi o briefing das 4h30. Antes de o primeiro tanque cruzar a linha naquela manhã, os comandantes israelenses apresentaram sua avaliação aos altos funcionários. A inteligência foi descrita como sólida. O plano foi descrito como refinado. O cronograma: avançar 30 quilômetros para o sul do Líbano, neutralizar a infraestrutura do Hezbollah dentro dessa zona, retirar a maioria das forças em 3 a 5 dias, foi descrito como realista. Frases como progredindo conforme o esperado foram usadas sem hesitação dentro do centro de comando às 6 horas. Às 6h47, a primeira companhia foi destruída. Do que quero falar não é se Israel deveria ter entrado. Essa é uma questão política. Do que quero falar é algo que me corrói desde que comecei a desmontar os relatórios operativos peça por peça. Porque isso não foi um caso de uma força bem preparada encontrando má sorte. Não foi um caso do Hezbollah lutando mais duramente do que o esperado naquele dia. Há um número enterrado dentro desta história. Um único número que, uma vez que você o vê, muda tudo o que pensava entender sobre o que aconteceu em 28 de março. Muda do que esse dia realmente tratava. Muda a pergunta que você deveria estar fazendo. E muda o quanto nervoso você deveria ficar na próxima vez que algo for apresentado como limpo, rápido e gerenciável. Vou te dar esse número. Mas primeiro preciso que você entenda como se parece a versão oficial desta história. Porque a versão oficial não está incorreta exatamente. Ela simplesmente omite a única coisa que faz a imagem completa fazer sentido. A versão oficial do 28 de março é assim. Israel havia estado sob fogo sustentado de foguetes do Hezbollah por meses. Em 25 de março, uma salva atingiu Haifa, matando 23 civis numa única tarde. A pressão política sobre o governo de coalizão do primeiro-ministro Netanyahu tornou-se, nas palavras de múltiplos altos funcionários, insustentável. Esperar foi enquadrado como fraqueza. Esperar foi enquadrado como fracasso. A operação terrestre que havia sido preparada, refinada e simulada desde fevereiro foi autorizada. A operação se chamou Segundo Escudo. 3 divisões israelenses cruzaram simultaneamente para o sul do Líbano às 4h30. Aproximadamente 45 mil tropas, 600 tanques, artilharia posicionada em mais de 200 pontos de fogo. O objetivo operacional era um cinturão de segurança de 30 quilômetros. Avançar, desmantelar a infraestrutura militar do Hezbollah dentro dessa zona definida, estabelecer posições temporais de contenção e, então, retirar o grosso das forças em 3 a 5 dias. Parecia, no papel, uma operação limitada e alcançável. Durante as primeiras 2 horas, também pareceu assim. As unidades avançaram de 3 a 5 quilômetros. A resistência foi menor do que o projetado. A cobertura aérea estava funcionando. Os relatórios de situação que fluíam de volta ao Comando Norte eram otimistas. Os cronogramas estavam adiantados. Às 6 horas, o tom dentro do centro de comando era de confiança cautelosa. Então, a companhia da 3ª Divisão avançou para terras agrícolas abertas, ao sul de Marun al-Ras. Os engenheiros já haviam revisado a rota. Ela havia sido declarada limpa. A companhia avançou em formação padrão. Debaixo do caminho de terra que havia sido inspecionado fisicamente,
O Hezbollah havia enterrado mais de 500 quilogramos de explosivos. A explosão destruiu 3 tanques Merkava e 2 transportadores blindados de pessoal imediatamente. 19 soldados morreram antes que a fumaça se dissipasse. Antes que os sobreviventes pudessem formar um perímetro defensivo, combatentes emergiram de posições ocultas em múltiplos lados. Mísseis antitanque guiados, fogo automático através dos escombros, uma zona de morte que havia sido projetada, construída e estava esperando. Não improvisada no momento, mas disposta e mantida exatamente para essa ocasião. Dentro de 90 minutos daquela primeira explosão, 34 soldados daquela única companhia haviam sido mortos ou feridos. Recuaram sob fogo, deixando veículos inutilizados para trás, porque qualquer tentativa de recuperação teria levado mais homens para a mesma geometria. Não foi um evento isolado. Foi a primeira instância de um padrão que se repetiria em todo o frente durante as 16 horas seguintes. O assalto da Brigada Golani em Bint Jbeil tornou-se o confronto definidor. Edifícios reforçados com aço e concreto adicional. Bunkers subterrâneos conectados por túneis, permitindo aos combatentes se relocarem sem sair à superfície. Depósitos de armas incrustados dentro de paredes, pisos e porões ao longo da grade urbana. Os comandantes do Hezbollah haviam estudado as táticas israelenses da Batalha de 2006 por aquela mesma cidade e construído contramedidas deliberadas na estrutura física de cada edifício. Ao meio-dia, as forças da Golani estavam presas em combate de curta distância em aproximadamente 2 quilômetros quadrados. Haviam avançado menos de 300 metros. Haviam sofrido 67 baixas. Um comandante de batalhão transmitiu uma mensagem que foi descrita posteriormente por um alto oficial israelense como a comunicação de campo de batalha mais contundente que havia ouvido em 30 anos de serviço. Estamos lutando à distância de faca. Cada estrutura está fortificada. As perdas estão aumentando mais rápido que a capacidade de evacuação. Sem reforços e uma mudança tática fundamental, o objetivo não pode ser garantido. Os hospitais de campanha dentro do Líbano recebiam feridos a uma taxa que excedia a capacidade cirúrgica. Helicópteros chegavam às zonas de pouso em velocidade máxima e partiam imediatamente. Algumas zonas de pouso estavam sob fogo de RPG. O sargento primeiro Jonathan Cloner, um médico de combate da Golani, descreveu mais tarde ter estabilizado um soldado que havia perdido ambas as pernas por um IED, enquanto combatentes do Hezbollah enfrentavam os andares superiores do mesmo edifício. Soldados feridos jaziam em fila do lado de fora. Os helicópteros não podiam pousar, ele disse. Perdemos pacientes, não porque a medicina falhou. Os perdemos porque não conseguimos levá-los à cirurgia a tempo. À meia-noite, o número preliminar era de 350 mortos, mais de 800 feridos. Objetivos alcançados, quase nenhum. Essa é a história superficial, e cada parte dela é precisa. Mas a história superficial explica o que aconteceu sem explicar por que foi permitido que acontecesse. E a diferença entre essas duas coisas é onde isso fica genuinamente incômodo. Aqui está o detalhe que a versão oficial passa silenciosamente. Antes de o primeiro soldado cruzar a linha naquela manhã, a inteligência militar israelense havia avaliado formalmente o número de combatentes do Hezbollah operando dentro do corredor de invasão. Essa avaliação, entregada aos comandantes no briefing final pré-operação, estava errada. Não levemente errada. Não há margem de erro ordinária que você esperaria em qualquer ambiente de inteligência disputado. Errada por um fator que deveria fazer qualquer um que a viu e não disse nada ser extremamente difícil de defender. Aqui está o número que prometi. A inteligência pré-invasão estimou aproximadamente 5.000 combatentes do Hezbollah dentro do corredor de invasão projetado. Esse número informou todo o plano operacional, o tamanho da força, o cronograma, as projeções de munição, as estimativas de baixas que foram discretamente circuladas entre os altos comandantes antes de a operação começar.
Às 16 horas do dia 28 de março, os comandantes no terreno haviam revisado sua estimativa para entre 15.000 e 20.000. Quero ser preciso sobre o que isso significa, porque o primeiro instinto é dizer: o Hezbollah reforçou durante a batalha. Não reforçou. Esta é a parte que me é genuinamente difícil de dizer em voz alta, porque parece exagerada. Mas acredito que os dados operativos a sustentam. Os combatentes já estavam lá, pré-posicionados em seus lugares, antes de a operação ser autorizada, antes de os tanques avançarem, possivelmente semanas antes do 28 de março. Estavam dentro da rede de túneis, dentro dos edifícios reforçados, dentro das posições de fogo ocultas que as operações aéreas israelenses haviam estado atacando desde fevereiro, e aproximadamente entre 10.000 e 15.000 deles passaram despercebidos. Não porque o Hezbollah executou algum engano brilhante de última hora, mas porque o processo de inteligência produziu um número. Os comandantes construíram um plano em torno desse número, e o plano criou um incentivo estrutural para continuar acreditando que o número estava correto. 32 anos de serviço ensinaram a reconhecer esse padrão. Os historiadores militares o chamam de ancoragem de inteligência. Você produz uma estimativa, constrói a logística em torno dela, informa a liderança política sobre ela. Naquele ponto, revisar a estimativa para cima não requer apenas novas informações. Requer que alguém na sala diga que toda a arquitetura operacional é baseada num erro de cálculo, que as cargas de munição estão erradas, que o cronograma está errado, que as projeções de baixas estão erradas. Requer, numa sala cheia de pessoas que acabaram de receber autorização política para agir, que alguém pise no freio com força suficiente para parar o impulso de semanas. Essa pessoa, se existia, não falou alto o suficiente para importar. E é aqui que a compreensão do espectador sobre esta história precisa mudar completamente. Isso não é principalmente uma história sobre a capacidade de combate do Hezbollah. O Hezbollah lutou bem. Foram pacientes, disciplinados e tecnicamente sofisticados. Isso é real e merece reconhecimento. Mas uma força que é paciente, disciplinada e tecnicamente sofisticada não é uma surpresa de inteligência. Em 2026, Israel havia estudado o Hezbollah continuamente desde 2006. As redes de túneis no sul do Líbano foram uma preocupação estratégica documentada por anos. Os sistemas de mísseis antitanque, as posições de fogo ocultas, a doutrina de fortificação urbana, nada disso apareceu em 28 de março sem precedente. O que parece ter acontecido é que a estimativa de inteligência subestimou a profundidade dessas preparações. Não porque a informação não estava disponível, mas porque a conclusão para a qual ela apontava era operacional e politicamente inconveniente. A campanha aérea pré-operação, dirigida a sítios de foguetes e depósitos de armas desde fevereiro, aparentemente não degradou significativamente a força de combate avançada do Hezbollah. Isso teria sido visível para os analistas que observavam as avaliações de danos. Mas uma campanha aérea que não consegue degradar a prontidão de um inimigo nas semanas anteriores a uma operação terrestre já politicamente comprometida é um fato muito difícil de levar a uma sala e dizer claramente. Às 16 horas, quando o Major-General Golan convocou a chamada de emergência com os comandantes de divisão e as estimativas foram revisadas, os relatórios foram uniformes em toda a frente. Taxas de baixas insustentáveis, gasto de munição para projéteis de tanque e artilharia superando em muito as projeções, posições do Hezbollah exigindo engajamentos repetidos enquanto os combatentes reapareciam de saídas de túneis depois que as áreas eram declaradas limpas, comboios de reabastecimento emboscados, e aquele número, não 5.000, entre 15.000 e 20.000. Tudo isso poderia ter sido modelado antes da operação. Não com precisão perfeita, nada na guerra é perfeitamente preciso. Mas a lacuna entre 5.000 e 15.000 não é um erro de arredondamento.
não é a névoa da guerra. É a distância entre uma avaliação honesta e uma conveniente. E a razão pela qual isso importa além do 28 de março é simples. Todo fracasso militar estudado em academias de guerra compartilha uma versão dessa estrutura. Não o fracasso das tropas, não o fracasso do equipamento. O fracasso de uma instituição em proteger a precisão de sua própria autoavaliação, quando essa precisão se torna custosa de manter. Os soldados que morreram naquele dia não foram traídos pelo seu treinamento. Não foram traídos pela sua coragem. Foram traídos muito antes do campo de batalha. Há um fator nesta história que quase ninguém está discutindo, e acredito que muda o cálculo estratégico mais do que qualquer outra coisa que descrevi. Não é a rede de túneis. Não são os sistemas de mísseis antitanque. Não é a falha de inteligência, por devastadora que tenha sido. É a doutrina de snipers. O Hezbollah atribuiu equipes de snipers a uma lista de alvos específicos, não alvos gerais de combate, funções específicas, oficiais, operadores de rádio, observadores avançados, as pessoas cujo trabalho é observar o campo de batalha e solicitar ataques de artilharia e aéreos. Médicos que alcançam soldados feridos em campo aberto. Os indivíduos dos quais uma unidade israelense depende para coordenar o fogo, solicitar apoio e manter a coesão de comando sob pressão. Isso não é pontaria improvisada. É um sistema deliberado projetado para degradar não corpos, mas a tomada de decisões. Mata o oficial e o pelotão desacelera. Mata o operador de rádio e o pelotão fica sem comunicação. Mata o observador avançado e a artilharia fica cega. Faça isso em unidades suficientes simultaneamente, e você não apenas causa baixas, você destrói a arquitetura de comando no momento exato em que ela mais importa. O efeito foi documentado em múltiplas transmissões pós-ação. Unidades solicitaram apoio aéreo aproximado e não conseguiram confirmação porque seus controladores aéreos avançados haviam sido mortos ou feridos no início. A artilharia foi chamada, mas a pontaria foi imprecisa porque os observadores que normalmente refinariam as coordenadas não estavam lá. Comandantes de companhia que se tornaram baixas foram substituídos por tenentes que nunca haviam liderado uma companhia em combate, tomando decisões com uma carga cognitiva para a qual nenhum treinamento te prepara completamente. Às 9 horas, cada divisão ao longo da linha de invasão reportava não apenas engajamentos intensos, mas a degradação específica da camada de coordenação, o tecido conjuntivo entre as tropas no terreno e os sistemas que deveriam apoiá-las. Isso importa além do 28 de março, por uma razão que nenhum funcionário militar vai dizer claramente. O exército israelense passou 2 décadas construindo um sistema de combate que depende fortemente da integração de comunicação em tempo real entre forças terrestres, ativos aéreos, artilharia e inteligência. O sistema é genuinamente sofisticado. Mas sistemas integrados sofisticados têm uma vulnerabilidade específica que sistemas mais simples não têm. Eles são frágeis quando a camada de integração é interrompida. Elimine os nós que conectam os componentes e todo o sistema se degrada mais rapidamente do que a soma das perdas individuais sugeriria. O Hezbollah entendeu isso. A lista de alvos prioritários dos snipers é evidência de que haviam estudado a arquitetura de comando israelense com cuidado suficiente para identificar exatamente quais seres humanos eliminar primeiro, para causar a máxima degradação do sistema geral. E aqui está o que não vi discutido em nenhum lugar. Essa doutrina não se desenvolveu em 28 de março. Uma lista de prioridades de alvos para snipers é treinada, ensaiada e refinada. A identificação específica de controladores aéreos avançados e operadores de rádio como alvos de primeira prioridade requer inteligência sobre a estrutura de unidades israelenses e as práticas de comunicação tática. Essa inteligência leva tempo para ser coletada e analisada. A doutrina executada em 28 de março
quase certamente foi desenvolvida ao longo de anos de estudo cuidadoso, o que coloca uma pergunta que ninguém na análise oficial pós-batalha parece disposto a fazer diretamente. Havia alguma inteligência indicando que o Hezbollah havia desenvolvido e estava ensaiando uma doutrina específica de contracomando projetada exatamente para o sistema de combate integrado que Israel emprega? E se havia, como isso influenciou a decisão de prosseguir com uma operação que dependia estruturalmente de que essa camada de integração funcionasse corretamente? Não estou dizendo que a resposta é condenatória. Estou dizendo que não sei qual é a resposta, e tampouco sabe ninguém que está assistindo a isso, porque esse nível de avaliação de inteligência pré-operação não foi tornado público. Mas a pergunta é legítima, e sua ausência na conversa pública é notável. O que sei é o seguinte: a seleção de alvos prioritários de comando e controle pelos snipers, combinada com a escala da rede subterrânea, combinada com a subestimação de inteligência, não são três problemas separados que ocorreram no mesmo dia. São componentes de um sistema defensivo coerente que foi projetado para um atacante específico. Israel é o atacante. O sistema foi projetado para eles. Isso não é acidente. E se você está pensando que isso só é relevante para Israel e o Líbano, considere que quase todo conflito militar de alta intensidade na próxima década envolverá um defensor que teve anos para estudar a doutrina do atacante em detalhe granular, com acesso a armas de precisão amplamente disponíveis que antes eram exclusivas de exércitos estatais, e uma infraestrutura subterrânea que a tecnologia de vigilância ainda luta para mapear completamente. O 28 de março é uma prévia, não um evento único. Isso deveria torná-lo consideravelmente mais interessado no que acontece depois.